Amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante, nos diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Amém. Você pode se sentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois ao pastor Maciel, pela liberação de nós estarmos aqui mais uma vez, pela confiança, pelo evangelista, amigo, toda a equipe de liderança, né? Que Deus abençoe as vossas vidas, a esta casa, aos irmãos. Não pude mais uma vez trazer a minha família, minha esposa está com meninas em casa, ficou um pouco ocupado, então há uma necessidade de uma atenção. Mas agradeço a intercessão desta casa, as orações, a nosso próprio voto, se Deus quiser, estaremos visitando os irmãos, todo ano com os irmãos, com roupinhas, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quero aqui aproveitar o tempo que foi nos dado, tempo este suficiente para falarmos do amor de Deus. Uma carta de exortação, e confesso que o tema é muito corajoso de Deus, ousado, porque dentro desse tema que está no versículo 16, ele é um tema doutrinário, é um tema de exortação, é um tema que nos coloca no eixo de Deus, que mexe com a minha estrutura, e eu acredito que mexa com a sua estrutura também, porque a partir do momento que nos dedicamos ao estudo, o Espírito Santo também mexe conosco, mexe com a nossa realidade, mexe com a nossa estrutura. E a palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela tem esse poder de balançar, de trabalhar na consciência, na nossa realidade, no nosso coração, quebrar o coração que estava de pedra para transformar em um coração de carne, trazer mudança aonde se necessita ter a mudança. A palavra tem esse poder de transformação, e eu glorifico a Deus, porque o Espírito Santo vem trabalhando em tempos, falando com a igreja, transformando, salvando e libertando. Palavra esta que nós ouvimos dos antigos, que a palavra ela liberta, salva e leva para o céu. Palavra essa simples, porém poderosa, muitas das vezes com uma direção simples de quem está falando, mas poderosa no seu agir. E esse texto onde nós lemos, esse versículo chave, que está no versículo 16 do capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma palavra revelada do apóstolo Pedro à igreja, aos crentes que ali estavam na Ásia, espalhados
E eu falo aos irmãos que esses crentes não eram judeus, eram aqueles que iam se convertendo na caminhada do Evangelho, na propagação da palavra de Deus. E muitos iam se convertendo, iam aceitando a Cristo, famílias, e viviam um tempo de perseguição. E a palavra do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de edificação, mas também uma palavra de exortação. E a palavra exortação significa levantar aquele que está caído, não colocá-lo mais para baixo, não abrir sepulturas, não abrir covas, mas a palavra de exortação vinda de Deus, ela edifica, ela levanta, ela traz vida. A palavra de exortação vinda de Deus é alimento para aquele que necessita, é visão para aquele que está cego, é direção para aquele que perdeu o caminho. A palavra de exortação vinda de Deus, direcionada à igreja, é palavra que põe a igreja de pé de novo, no caminho da santificação, no caminho da purificação. E é o tempo em que nós precisamos no dia de hoje. E o apóstolo Pedro, ele traz esta direção. E eu trouxe aqui alguns significados, e buscando esse tempo todo, desde o convite que o Danilo nos fez, buscando em Deus a direção dentro desse tempo, dentro desse texto. O texto em si já é rico em sua leitura, já tem a sua direção em sua leitura, mas eu buscando ao Senhor, pedindo misericórdia, porque é alimento para a igreja de Cristo. E eu disse aos irmãos que esta palavra era uma palavra de edificação, de exortação. O apóstolo Pedro trouxe aos irmãos que aqui estavam, que aceitaram a Cristo como nós, gentios, não éramos dignos desta salvação, mas quando Cristo veio ao seu povo, eles rejeitaram, e abrangiu essa salvação a nós que estamos hoje aqui. E louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que abriu esse caminho a nós, que cremos sem medo, e que somos mais bem-aventurados do que aqueles que tocaram em Cristo, que andaram com Cristo, porque nós vivemos pela fé daquilo que se é pregado, que é a palavra viva e eficaz, direcionada pelo Espírito Santo. E a palavra é santificação, porque ele expressa dizendo, o Senhor Deus, que Ele é santo. Mas antes de ler o significado, eu gostaria de que os irmãos, preciso em alguns textos, nós lermos para darmos a direção que o Senhor nos deu, para darmos a graça e misericórdia dada por Deus, para nos alimentarmos nesta noite. Levítico, capítulo de número 11, no seu verso 45. Levítico, capítulo 11. No seu versículo 45. O Senhor Deus, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, dizia: escrito está. E no livro de Levítico, Deus direcionou, deu algumas orientações ao seu povo. E escrito está, dado por Deus ao evangelista, profeta, líder Moisés. Porque eu sou o Senhor, versículo 45 de Levítico 11. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Escrito está. O Senhor Deus tirou o seu povo do Egito, e Egito simboliza nos dias atuais o mundo, os seus prazeres, e Deus traz a orientação e a lembrança ao povo, dizendo: eu tirei vocês do
Egito, para que se tornem santos, assim como eu sou santo. O apóstolo Paulo diz, em um momento da sua caminhada, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em Efésios ele explica dizendo: sejam imitadores de Deus, porque a orientação do apóstolo Paulo é: olhe para Cristo, porque em Cristo nós vemos a perfeição, a misericórdia, a graça, e neles somos edificados. Eu disse aos irmãos que tinha alguns significados, e santificação, ou ser santo, significa estar separado, significa ser exclusivo, significa ser consagrado, ser exemplo para aqueles que ainda não foram santificados, ou ainda não receberam a salvação, não aceitaram a Cristo ainda como seu Salvador. Mudança de comportamento. A exortação do apóstolo Pedro aos irmãos que ali estavam na Ásia era para que eles continuassem firmes e constantes, não desistindo da salvação. Mas ele traz nesses dois versículos 15 e 16, dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pensamentos, obras, desejos. A nossa vida precisa glorificar o nosso Deus. No pisar, no entrar, no sair, no falar. E o apóstolo Pedro, ele traz esta orientação a este povo e a nós nesta noite, através do Espírito Santo e do propósito. A mudança de vida, a transformação é necessária. E eu, meditando na palavra, muitas das vezes nos dedicamos a uma santificação, a uma purificação, a uma consagração, em um culto, em um determinado propósito. Mas se nós olharmos para isso, é um período apenas. Se nós viemos para a consagração, é um período de 2, de 3, tem um período de manhã até o meio-dia. Nós nos consagramos, é sadio, é sério. Deus se agrada. Só que o Senhor se agrada muito mais que essa santificação e essa purificação seja permanente, não seja só por um propósito, seja algo devocional da minha parte para com o Senhor. É olhar para o Senhor e dizer: Senhor, não somente nessa hora quero me purificar, quero me santificar, mas quero ser vigilante. Me ajuda a ser vigilante num tempo tão difícil, num tempo de tantos dardos inflamáveis, de tantas ofertas do inimigo. Assim como Jesus foi tentado no deserto, muitos de nós somos tentados todos os dias, mas o Senhor está conosco todos os dias, nos orientando, nos ajudando, nos fortalecendo, abrindo os nossos olhos. E um pregador, ouvindo um pregador, ele disse assim, que uma mudança sincera, uma transformação sincera, ela não está somente naquele que prega, naquele que medita, não é só naquele momento do louvor, não é só o momento da oração, não é só o momento da consagração, mas a transformação verdadeira, ela está envolvida com aquele momento em que você se aproxima mais de Deus, porque quanto mais você se aproxima mais de Deus, mostra a sua realidade, e mostrando a sua realidade, tendo a consciência do erro, vai nos tornando mais santo, mais purificado, porque reconhecemos
Eu sou de berço evangélico. Meu pai foi pastor, hoje está na glória. Minha mãe é missionária, hoje dorme no Senhor. Mas fui criado de berço evangélico. Passei pela adolescência, pela mocidade. Eu acho que vocês que já testifiquei nisso aqui. E o Senhor me fez lembrar agora. E vivi um tempo maravilhoso. Hoje estou com 47 anos. E que a manifestação do Espírito Santo, pastor, era tremendo. O batismo com o Espírito Santo no meio dos jovens era tremendo. Era um culto como esse, era um culto de sexta. Não tinha dia específico para que o Senhor visitasse e batizasse com o Espírito Santo. Bastava somente a igreja estar na direção, estar no propósito. E quando a igreja está no propósito, se abre, não é automático. Quando você agrada o Pai se agrada de nós. O Senhor derrama a sua glória. O Senhor nos presenteia. O Senhor vem com fogo que purifica, que transforma, que santifica, que muda. Eu vivi essa época nos adolescentes, na mocidade. Só que nessa época tão gloriosa de batismo do Espírito Santo, que praticamente igreja, praticamente toda era batizada do Espírito Santo. Passa-se esse tempo e nesse período eu não fui. Algo me prendia, algo me tirava, algo me distraía. E eu vou testificar para os jovens o que me distraía, namoro. Eu namorava com uma jovem que não era cristã. Era o meu sonho namorar com ela. E chegou o dia, aconteceu, começamos a namorar. E chegou um dia que o meu líder dos jovens, que era praticamente um pastor, de tanto respeito que se tinha na época, porque todo líder de jovem, ele era preparado para pastorear futuramente. E ele num canto me chamou e disse: Sadraque, essa moça não é para você. Ela vai te tirar dos caminhos do Senhor. E entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque o coração estava cheio da atração por ela. Passou-se o tempo. Como eu disse aos irmãos, não fui batizado com o Espírito Santo. E ela conseguiu me tirar da presença de Deus. Fiquei afastado da presença de Deus na minha juventude, de adolescente para juventude. Isso de 15 para 16 anos. Com 18 para 19, encontrei a minha esposa. E hoje casado, graças a Deus. 3 filhos com ela. 29 anos juntos. 27 casados. E quando eu completei 27 anos de idade, o Senhor me visitou, porque parecia que eu havia perdido muito tempo, e eu queria aquele batismo porque eu não havia recebido lá atrás. Agora me fez lembrar, lembra de Elias quando foi para Acabe, e ele profetizou que não haveria chuva e nem orvalho caía, e o Senhor assinou dizendo: não vai chover, e nem orvalho também vai cair, e assim o decreto foi feito. Em uma só palavra que Elias disse. Porém, para fazer com que a chuva voltasse, Elias precisou buscar o Senhor 7 vezes. Parecia eu buscando o Espírito Santo, com 27 anos de idade, casado, como guia já nascido. Senhor, batiza o Espírito Santo. Senhor, batiza o Espírito Santo. Ia para o monte, ia para as consagrações, para os cultos. Eu não via a hora, e quando o pregador chamava para frente, eu estava lá. E nada acontecia. E o tempo se passando, e eu querendo agora a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, e não recebia. Chegou ao ponto de eu querer desistir. Falei: não vou pedir mais também, porque eu acho que eu não sou merecedor desta graça. Ser batizado com o Espírito Santo. Chegou um determinado tempo, chegou um pastor lá, e ele era muito de monte, de propósito de monte. Quem já foi para o monte? Glória a Deus.
Cheguei naquele dia,